A paz do Senhor a todos. Nós estamos hoje no 18º dia de nossa campanha. Eu creio que até o dia de hoje você já deve ter sido tremendamente abençoado com aquilo que Deus tem feito nesses 21 dias. E hoje o Senhor vai continuar falando em cada coração, em nossos corações, que nenhum problema é maior do que Jesus. Amém? Você que está em casa, toma posse dessa palavra que será ministrada hoje. Toma posse daquilo que o Senhor irá falar ao seu coração. Eu creio que hoje o Senhor tem uma palavra profética. O Senhor tem uma palavra sobrenatural para falar ao seu coração, para falar ao meu coração, em nome de Jesus. Então comece agora abrindo o seu coração para aquilo que o Senhor tem a falar. Se você tiver com a sua Bíblia, se você puder, abra a palavra de Deus em Lucas 8, do 22 ao 58. Esse versículo é um versículo muito precioso, que está em todos os evangelhos, mas hoje nós vamos dar um destaque especial para o evangelho de Lucas, porque ele fala da história em que Jesus estava dormindo no barco com os seus discípulos e uma grande tempestade começou a acontecer. Amém? Lucas 8, 22 ao 58. E aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para o outro lado do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchiam-se de água, estando em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, pereceremos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até aos ventos e à água manda e lhe obedecem? Amém? É o primeiro ponto que eu quero destacar com você dentro dessa campanha de 21 dias, dentro dessa palavra aqui: a tempestade em nossas vidas. Jesus nunca nos disse que nos livraria das tempestades, mas o Senhor sempre nos assegurou que nos livraria dentro das tempestades. E muitas vezes, como os discípulos estavam ali com Jesus dentro do barco, a tempestade era forte, o vento era revolto, as águas começaram a entrar no barco e aquele barco começou a afundar. E os discípulos, acordaram: mestre, mestre, é certo que pereceremos, é certo que morreremos. E muitas vezes em nossas vidas, nós passamos por medo, nós passamos por perigo, nós passamos por desespero. Eu não sei como está a sua situação hoje, você que está assistindo esse vídeo, assistindo esse 18º dia. Mas se hoje você se encontra em medo, desespero, decepção, tristeza, de repente você se encontra numa situação em que o seu barco está prestes a afundar. De repente hoje você se encontra sem saída, você se encontra sem direção. Hoje eu venho aqui lhe dizer, hoje o Senhor vem aqui lhe dizer, que quando Jesus está no barco, é tudo diferente. Mas nós temos duas opções. Nós temos a opção de enfrentar a tempestade com Jesus em nosso barco, mas nós também temos a opção de enfrentar a tempestade sem Jesus. E nós que somos conhecedores da palavra, nós que sabemos que existe um Deus todo-poderoso, nós que temos em quem confiar, hoje nós optamos por passar a tempestade com Jesus
dentro do nosso barco. Porque quando nós passamos a tempestade com Jesus dentro do nosso barco, nós sabemos que independente da força do vento que você está enfrentando, independente da tempestade em que você está enfrentando, independente da situação em que você se encontra no dia de hoje, nós sabemos que existe um Deus Todo-Poderoso, um Deus que é fiel à sua palavra, e a sua palavra nos promete que Ele estará conosco. A sua palavra, por meio desse versículo, nos mostra que Ele é poderoso para acalmar o mar, Ele é poderoso para acalmar a tempestade, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou imaginamos, porque quando Jesus está no nosso barco, é tudo diferente. Nesse versículo, nós também podemos perceber que o Senhor é aquele que tem o domínio de tudo. E muitas vezes a gente pode ler e nós podemos até pensar: a tempestade pegou Jesus de surpresa. Não. A tempestade não pegou Jesus de surpresa. Jesus é aquele que tem o domínio de tudo. Jesus é aquele que é aquele que repreende, é aquele que tem o domínio, é aquele que tem a primeira palavra, é aquele que tem a segunda palavra, é aquele que tem a última palavra. Tanto que no versículo fala que ele estava deitado, mas ele se levantou, repreendeu o vento, repreendeu a fúria da água, e tudo se cessou e se fez bonança. Olha que Deus poderoso que nós servimos, que Deus maravilhoso. Quando Ele se levanta com um gesto, com uma voz, Ele repreende. E a fúria do vento se cessa e as águas se acalmam. No dia de hoje eu declaro que se você está passando por uma ventania, se a tempestade sobre a sua vida está forte, eu declaro em nome de Jesus, que hoje é dia de decreto sobre a sua vida, hoje é dia em que o Senhor liberará um decreto sobre a sua vida, e o Senhor declarará que essa tempestade que você está passando irá se cessar. Eu declaro em nome de Jesus, que a fúria em que você tem vivido, se o seu barco está se inundando, prestes a se afundar, hoje o Senhor entra na sua casa, hoje o Senhor entra na sua vida e dá uma voz de comando para que venha se cessar essa tempestade em que você está vivendo, em nome de Jesus. Lá em Salmos 33:6 diz: os céus foram criados mediante a palavra do Senhor, e todos os corpos celestes pelo sopro da sua boca. Aquele que criou tudo que existe, aquele que com o sopro da sua boca criou os céus, criou terra, criou os animais, criou tudo o que existe, é capaz de dar uma voz de comando sobre a sua vida e mudar a situação em que você tem vivido. Porque nós estamos falando do Todo-Poderoso, nós estamos falando daquele que é vivo, daquele que pode, daquele que é o único que tem o poder para mudar a sua situação, para mudar aquilo que você tem vivido. Circunstâncias não podem alterar as promessas do Senhor sobre a sua vida. A situação que você tem vivido hoje não saiu do controle do Senhor. O Senhor não foi pego de surpresa. O Senhor nunca é pego de surpresa, pois Ele está no comando de tudo. Lá em Jó 38, do versículo 3 ao 11 diz: agora, pois, prepara-te como homem, porquanto eu te questionarei, e tu me responderás. Onde estava tu, quando eu lançava os alicerces da terra? Conta-me, se é que tens verdadeiro entendimento. Quem determinou os limites das dimensões da terra? Talvez tenhas essa resposta. Então, o Senhor, né, nessa parte, o Senhor estava conversando com Jó. E ele foi e disse: agora quem vai te perguntar sou eu, Jó. E você vai me responder: onde estava tu quando eu fiz tudo nessa terra? Quando eu fiz todos os alicerces dessa terra? Muitas vezes nós achamos que o Senhor perdeu o controle da situação. Muitas vezes nós pensamos que a situação pegou o Senhor de surpresa, como no barco, né?
Muitas vezes nós pensamos que o Senhor não está no controle daquilo que tem acontecido, inclusive no nosso país, na nossa nação, na nossa igreja, na nossa casa, na nossa vida. Mas hoje o Senhor te diz que Ele está no controle, porque aquele que com um sopro formou tudo, aquele que com a palma da sua mão consegue segurar toda a terra, aquele que te fez, aquele que, como diz lá em 1 Samuel 2,6, o Senhor é o que tira a vida e dá, faz descer a sepultura e faz subir de lá. Esse é aquele que faz surgir a vida e determina o fim da vida de cada um. Esse é o Senhor que nós servimos. Esse é o Todo-Poderoso, que nunca saiu do controle da sua vida. Esse é o Todo-Poderoso que tem visto tudo aquilo que você, que eu, que nós temos passado. Esse é aquele que no dia de hoje pede para entrar dentro do seu barco. Porque passar a tempestade com Jesus em nosso barco é todo diferente. Por quê? Porque o mundo não tem em quem confiar, mas nós temos em quem confiar, e nós confiamos no Todo-Poderoso, naquele que tudo pode, naquele que é o nosso Pai, naquele que é o nosso Mestre, naquele que nos prometeu, e naquele que tem o poder de fazer cessar toda a tempestade da sua vida, da minha vida. O Senhor é aquele que repreendeu o mar, que repreendeu o vento. O mar e o vento prontamente obedeceram ao Senhor, como se fosse um bichinho de estimação, obedecendo à voz do próprio dono. Que extraordinário! Que extraordinário Deus que nós servimos. Que extraordinário Deus, que se nós olharmos todos os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, João, se nós olharmos tudo aquilo que tem nessa palavra, nós podemos ver que é um Deus todo-poderoso, que é um Deus de milagres, que é um Deus que hoje bate na sua porta, que é um Deus que hoje se coloca diante de você e te diz: eu posso, eu quero entrar no seu barco, eu quero entrar na sua vida, eu quero acalmar a tempestade em que você tem vivido, e eu posso fazer isso. O Senhor atendeu os apóstolos que chamaram por socorro. O Salvador os atendeu. Nós servimos a um Deus vivo. Muitos confiam em Deus de barro. Muitos confiam em estátuas. Mas nós confiamos num Deus vivo. Os apóstolos gritaram: mestre, mestre, pereceremos. E o Senhor prontamente levantou e atendeu ao clamor dos apóstolos. Hoje o Senhor te diz: não importa o tamanho da tua tempestade, não importa aquilo que você tem vivido, se a situação que você passa hoje é uma situação impossível, eu venho aqui no meio dessa campanha, no 18º dia, lhe dar uma notícia maravilhosa, que nós servimos ao Deus do impossível, que nós servimos àquele que tudo pode, que nós servimos ao único que é capaz de mudar a sua situação, que nós servimos ao único que é capaz de dar um decreto sobre você, de dar um decreto sobre mim e mudar a situação em que temos vivido, em que estamos vivendo. Só que hoje o Senhor nos diz que só a nossa fé é capaz de atrair ao coração de Deus. Lá em Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então aqui está a chave principal do nosso 18º dia. Sem fé é impossível agradar a Deus.
Só a nossa fé consegue tocar o coração de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Se nós crermos, tudo podemos naquele que nos fortalece. Então hoje o Senhor nos chama para entrar em seu barco, para entrar em nosso barco, mas nos chama para crer que Ele pode fazer. Hoje o Senhor tem a intenção de liberar um decreto sobre a sua vida, um decreto sobre a minha vida, mas sem fé é impossível agradar a Deus. Então hoje o Senhor nos chama como um ato de fé para nos levantar aonde estivermos e declarar: nós cremos. Eu creio no Deus do impossível, eu creio naquele que formou a fundação do mundo, eu creio naquele que tudo pode. Nós precisamos crer, e quando nós cremos, nós iremos tocar o coração de Deus, porque nós iremos agradar a Deus, e Ele irá acalmar a nossa tempestade, acalmar a fúria das ondas em nossa vida, e liberar um decreto em nosso favor. Quem tem Jesus em seu barco não precisa desesperar. Como eu disse, o desespero é para aqueles que não creem. É tempo de crermos, colocarmos Jesus em nosso barco e com Ele venceremos as tempestades das nossas vidas. E para encerrar, eu quero te convidar para se colocar de pé nesse momento. Se coloque de pé na sua casa, onde você estiver. Se coloque de pé nesse momento e, como um ato profético, um ato do Senhor, eu vou orar para que hoje você possa convidar Jesus para entrar no seu barco e declarar que você crê que Ele pode fazer o impossível. Amém? Senhor, é em nome de Jesus que nós estamos aqui na nossa campanha de jejum e oração. E eu declaro que hoje é dia de convidarmos o Senhor para entrarmos em nosso barco. Eu declaro em nome de Jesus que hoje é dia de declararmos que cremos no Senhor. Que hoje é dia de declararmos que cremos no Deus do impossível. Senhor, nós sabemos que sem fé é impossível agradar ao Senhor. E é por isso que eu te peço hoje que o Senhor venha nos fortalecer, fortalecer aos nossos irmãos que estão assistindo esse vídeo, para termos fé, para crermos que o Senhor é o Todo-Poderoso, que o Senhor é aquele que pode mudar as circunstâncias, que o Senhor é aquele que pode acalmar os ventos e as tempestades das nossas vidas. E eu declaro em nome de Jesus que um decreto será liberado sobre cada casa, que um decreto será liberado sobre cada vida. Eu declaro em nome de Jesus que ninguém sairá desta campanha sem ser tocado pelo Senhor, sem ter a sua vida transformada pelo poder daquele que tudo pode. E é por isso que desde já nós agradecemos ao Senhor e com júbilo celebramos aquele que é o Todo-Poderoso. E para encerrar, em Mateus 24:35 diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Amém? Que Deus os abençoe. Tome posse dessa palavra, tome posse do Senhor em seu barco e creia, porque sem fé é impossível agradarmos ao Senhor. Deus os abençoe. Amém.